Então, olá a todos novamente. Estamos na apresentação da disciplina de conforto ambiental. Essa disciplina é ofertada pelo Programa de Mestrado em Ciências Ambientais da Universidade de Cuiabá. Eu sou o, opa, eu sou o professor Jonathan Williams Angeski Novaes. Coloco aí meus contatos na tela para vocês. Então, está aí meu e-mail e meu telefone. Eu fiz um grupo para disciplina, só para facilitar passar recado e tirar dúvidas. Então, não é obrigatório participar, mas quem quiser participar, pode dar um oi para mim nesse telefone ou clicar no link que eu coloquei lá no Ava de vocês. Eu coloquei o link do grupo lá. É só clicar, já vai encaminhar vocês direto para o nosso grupo, e aí a gente pode trocar umas ideias, material, tudo por lá também. Mas toda a parte de material e postagem vai ser feita no nosso AVA, no nosso portal. Essa disciplina, pessoal, de conforto ambiental, ela foi pensada justamente para a gente conversar um pouco do quê? Da relação humana com o meio ambiente. Às vezes, quando a gente estuda Pantanal, Cerrado, Floresta Amazônica, muitas vezes são lugares que não tem tanto a presença humana, ou às vezes são lugares mais distantes. Então, a ideia dessa disciplina é justamente nós entendermos a relação humana com o meio que o cerca. Esse meio, na grande maioria das vezes, acaba sendo as cidades. Então, nós iremos discutir como que as cidades afetam o ser humano de diversas maneiras, e entender o que a gente pode fazer no meio, né, que nos cerca para melhorar essa relação. Então, o objetivo geral, digamos assim, da disciplina é mais ou menos aí nessa linha. Os conteúdos que nós iremos abordar são esses. A gente vai falar da definição de conforto, e dentro desses confortos que a gente vai estudar, nós vamos falar do térmico, do visual e do acústico. Então, e o enfoque maior, justamente por causa das mudanças climáticas e ilhas de calor, vai ser na parte do conforto térmico. Mas a gente vai falar também de visual e acústico. Outra coisa também que a gente vai falar é sobre o clima urbano. Então, tentar entender como que funciona o clima no contexto das cidades, como que as variáveis meteorológicas elas se relacionam, né, dentro de cidades. Então, nós iremos conversar também um pouquinho sobre essa parte de clima urbano. Então, os conceitos, os conteúdos, né, que nós vamos ter são esses aí. Em relação à avaliação, quem já é professor do grupo Croton, ou quem já é acostumado. Deixa eu só arrumar um negócio aqui, pessoal, rapidinho. Quem já é acostumado. Deixa eu só compartilhar de novo aqui. O nosso modelo, né, avaliativo, ele é sempre de avaliação continuada. Então, a ideia é que meio que sempre estejamos fazendo atividades que contemplem algum tipo de avaliação. Então, meio que a nossa disciplina, a avaliação dela vai ser mais ou menos nessa linha. Então, assim, a gente vai ter atividades na maioria das aulas, né, nessa não, e quando tiver essas atividades, vai ser pontuado a participação. Outra coisa também, depois eu vou explicar certinho, que eu vou passar um trabalho de pesquisa para vocês. E esse trabalho de pesquisa vai ser postado lá no AVA de vocês. E aí vai ficar meio a meio. Então, metade da nota fica essa participação, e a outra metade da nota vai ser essa atividade aí que eu vou explicar mais para frente para vocês. Já não vou explicar a atividade agora, porque eu ainda tenho que eu tenho que ensinar vocês algumas coisas, e aí depois que a gente vê esses conteúdos, aí que a gente vai conseguir entender melhor esse trabalho. Então, mas a gente vai ter uma atividade de postagem.
Então, as atividades que a gente pode ter em sala de aula, a gente pode ter alguns seminários, tipo assim, de discussão de artigos. Nós vamos fazer alguns exercícios de cálculo de índices de conforto, então, nós iremos utilizar programas ou utilizar planilha no Excel, por exemplo. Então, eu posso passar algumas planilhas com dados para vocês fazerem algum cálculo. Então, a gente vai ter algumas aulas práticas. Então, a aula de hoje, como é a primeira, ela é mais de introdutória, é de conceitos, mas depois é importante que todo mundo assista a aula no computador para conseguir estar fazendo esses exercícios aí, né, no Excel, por exemplo. Ou se tiver algum programa, eu vou passar os links certinhos para vocês baixarem e instalarem. Eu consigo passar com antecedência, até para vocês já chegarem com eles instalados na hora da aula. Essa atividade que vai ser feita no AVA, vai ser, vocês vão escolher algum método, algum modelo de conforto térmico e vão fazer uma análise, como se vocês fossem fazer um artigo, por exemplo. Vocês vão pegar dados, vão analisar esses dados, vão, por exemplo, vão calcular algum índice de conforto referente a esses dados que vocês pegaram, e aí vocês vão fazer como se fosse um resultado de discussão e vai postar. Essa data dessa postagem vai ser, conforme o nosso cronograma, vai ser no último dia de aula, que é conforme o cronograma 2 de dezembro de 2022, certo? Então, assim que eu começar a explicar os índices para vocês e a gente começar a ter essas aulas mais práticas, aí eu volto nessa parte de explicar como que é a atividade com mais detalhes, que daí vocês vão conseguir entender melhor o que é para fazer. Porque daí a gente vai fazer algo bem parecido nas aulas. Então, vocês só vão escolher algum conjunto de dados diferentes daqueles que a gente fez aqui, certo? Então, nossa avaliação, de uma maneira geral, 50% atividade de sala de aula, outra 50% dessa análise de conforto que vocês vão fazer. Essa parte de coleta de dados, vocês podem, vocês mesmos coletarem dados, ou eu posso fornecer algum dado que eu tenho aqui de coletas antigas para vocês fazerem essa análise. Essa atividade, para quem se interessar e realizar medidas, é uma atividade que, de uma maneira assim bem fácil, a gente conseguiria, até assim, por fora da disciplina, continuar até trabalhando ano que vem ou no decorrer aí e estar transformando essa pesquisa em um artigo científico, por exemplo. Então, vocês podem depois, inclusive, se juntar para fazer essas atividades e desenvolver um pouquinho mais, porque vocês já vão ter o resultado praticamente pronto, né? Então, quem quiser, tiver vontade, depois a gente pode conversar à parte aí para continuar e fazer um artigo, por exemplo. Esse aqui, pessoal, é o cronograma da disciplina. Esse cronograma, ele não foi contemplado, por exemplo, assim, os horários de tal hora a tal hora. Por isso que até, acho que houve até um problema de comunicação, foi informado para alguns que seria 13h30, e aí eu achei que seria 14 horas e tal, mas vamos padronizar dessa forma. Quando for à tarde, nós vamos fazer das 14 às 18, se terminar antes, terminou, mas assim, como padrão, das 14 às 18, e no período matutino, das 8 às 12. E aí, caso termine mais cedo, dependendo de como for, aí a gente termina. A gente trabalha aquilo que foi planejado, certo? Então, a gente vai levar mais ou menos desse jeito. Como essa disciplina, a gente vai ter o pessoal de fora também, então essa disciplina, ela, que a princípio teria aulas presenciais, ela vai ter que ser inteira online. Então, depois, para quem tiver a oportunidade de querer, de repente, tirar alguma dúvida, ou na hora de fazer a atividade, se quiser fazer alguma coisa presencial, depois eu me disponibilizo para quem quiser e puder de estar fazendo esses encontros. Mas aí essa disciplina, como a gente ela está mais abrangente, né, até para outros programas, então ela vai ser inteira online.
Esse cronograma, pessoal, já está postado no Ava, tá? Eu vou mostrar ali para vocês daqui a pouco. Canais no YouTube. Todas as aulas, pessoal, vão ser gravadas e depois vão ser postadas no YouTube, certo? Então, essa apresentação está sendo gravada, depois eu vou postar ela sozinha, tanto no nosso Ava quanto no YouTube, né? Eu coloco no YouTube, depois pego o link, e depois todas as aulas teóricas. Inclusive, tem as aulas teóricas do semestre passado, todas gravadas lá. Então, quem quiser, e tem de outras disciplinas também. Então, quem for curioso, quiser dar uma olhadinha, é só procurar no YouTube. No meu canal é o meu nome completo, certo? Então, todos os slides tem meu nome completo, é só jogar lá no Google, e lá tem playlist, vocês vão achar lá a playlist de conforto ambiental. E aqui o programa também também tem um canal no YouTube, que se chama Ciências Ambientais Unic. Então, também vocês podem procurar lá. Depois da aula, eu vou estar postando lá também esses vídeos. Então, vocês podem estar se inscrevendo aí no canal ou assistindo. E aí, esses links de cada aula, depois eu vou postar no nosso Ava. E aí, vocês podem estar acessando lá também. Essa é a bibliografia da disciplina. Ela são alguns livros, né, que foram utilizados para gente preparar a aula e tal. Às vezes a gente pode acabar olhando em algum outro artigo ou algum outro livro, mas de início essa é a nossa bibliografia aí da disciplina. Depois, se tiver um acréscimo, eu vou também mostrando os trabalhos aí para vocês. Então tá, alguma dúvida, pessoal, em relação à disciplina, como que vai funcionar? Ficou alguma dúvida? Então tá. Conforme for aparecendo as dúvidas, vocês vão conversando comigo. O que que eu vou fazer agora? Vamos lá no Ava. Vamos começar aqui do começo. Talvez o meu Ava seja um pouquinho diferente do de vocês. Não sei se é igual ou diferente, mas quando vocês fazem o login, aqui fica toda a lista de disciplinas, né? Então, por exemplo, aqui, ó, para mim aparece as que eu ministro. Então, aqui tem bioclimatologia, tem conforto, tem geoestatística. Então, ó, vou clicar aqui em conforto. Então, aqui, ó, deixa eu dar um zoom nessa página que eu tô achando que tá pequeno. Vixe, Maria, foi muito. Então, depois que vocês logarem aqui, ó, o que já está aqui? Link da aula da disciplina. Então, esse link do Teams que vocês acessaram está aqui. Então, é só entrar no Ava, vir aqui e clicar. Eu coloquei esse recado aqui porque eu estava com medo justamente de ter problema com o horário, de alguém, às vezes, entrar em horário errado, achar que começa mais cedo ou mais tarde. Então, eu coloquei esse aviso aqui. Terceiro link, abertura da disciplina de conforto ambiental. Como a apresentação da disciplina de vocês eu estou fazendo agora, essa apresentação que está aqui é do semestre passado. Mas assim, já dá para conhecer a disciplina e tal, já dá para ver mais ou menos, tem a apresentação aqui, vocês podem assistir, mas depois eu vou substituir esse, justamente por esse vídeo que a gente está fazendo agora. Aqui tem link do grupo do WhatsApp. Se clicou aqui, ele já vai aparecer lá para vocês o link para quem quiser participar, tá, pessoal? Não é obrigatório. Continuando. Plano de ensino. Clicou aqui, ó, vai aparecer o plano de ensino dessa disciplina. A carga horária foi atualizada, tá? Mas assim, a parte de ementa, objetivos e tal, continua a mesma. Tem algumas referências aqui também. Então tá aqui o plano de ensino da disciplina. Depois, quem se interessar, pode dar uma olhada. Cronograma da disciplina. Esse cronograma que eu postei aqui, não tem só da minha, tem de todas, tá? Provavelmente vocês já tiveram acesso. Então,
tem aqui todos os nomes das disciplinas ofertadas e os períodos, né, que vão ser ofertados, certo? Então, a nossa conforto aqui está aqui. Beleza, então, cronograma, se vocês precisarem, só entrar na nossa disciplina que está aqui postado. Aqui tem algumas orientações que depois eu vou postar aqui. Vamos vir aqui mais para baixo. Depois, ó, o slide da apresentação da disciplina também já está aqui disponível, tá? Esse slide que eu mostrei para vocês. Se vocês clicarem aqui, vai aparecer para vocês. E aí tem uma enquete aqui de final da disciplina. Essa enquete é para vocês, ela é anônima, tá, pessoal? E aí, para vocês falarem o que vocês gostaram e o que vocês não gostaram, a ideia é para a gente melhorar aí para as próximas turmas, né? Alguma coisa que talvez não tenha ficado bacana. Então, a enquete ela é anônima, certo? Você, a não ser que você queira que eu veja que foi você que falou e você no final coloca seu nome. Mas ela é configurado aqui para ser anônimo, não consigo saber quem falou o quê. Então, vocês podem falar as coisas que vocês gostaram e não gostaram, para a ideia é depois a gente tentar melhorar aí. Então, os slides que a gente usar em aula, depois os vídeos gravados com os links, eu vou ir postando aqui devagarinho, com calma. Normalmente eu não posto o slide antes da aula. Porque às vezes eu estou dando aula, às vezes eu percebo que tem alguma coisa digitada errado, ou eu penso que eu posso ter invertido uma ordem para ficar mais fácil de entender, aí eu sempre posto o slide depois da aula, certo? Aí vocês podem baixar se vocês quiserem. Agora, quando a gente tiver aula prática, por exemplo, uma aula que vai usar Excel, por exemplo, e aí vocês vão precisar baixar a planilha, então eu vou postar a planilha aqui antes da aula. Se tiver no grupo de WhatsApp, também posso enviar no grupo lá também a planilha. Mas assim, pessoal, a ideia é nós precisamos que vocês acessem o AVA de uma forma constante, como aqui que é a base de contato nosso e de troca de documentos, etc. Então, o WhatsApp é só para auxiliar, certo? A nossa conversa principal ou troca de arquivos, etc., tem que ser via AVA. Então, esse é o nosso AVA. Então, depois me disponibilizo para tirar dúvida e estar ajudando aí quem tiver alguma dúvida aí sobre alguma coisa. Beleza? Então, eu vou encerrar a gravação.